Ora, boa noite a todos e uma vez mais tenho este privilégio sublime de abrir os meus braços com amizade para vos dar as boas noites e desejar a bênção de Deus que deixa como o orvalho da manhã e vos dê paz para viver. Para termos esta paz, e os nossos apresentadores já falaram tanto da paz e da oração, eu vou convidar-vos a inclinar a fronte e orar. Vamos orar. Vamos fazer uma prece. Nosso querido Deus, nosso amado Pai Celestial, é tão bom esta noite estar na Tua presença. É tão bom sentir a presença dos anjos ao nosso lado e saber que eles nos protegem, nos guardam e são companheiros tão amigos. Vem, Senhor, com o Teu Espírito, ungir a palavra que nós vamos proferir e que ela venha dos nossos corações e encontre corações para se unirem a Ti. No nome de Jesus. Amém. Numa igreja, um cristão consciente das suas fraquezas tinha o hábito de fazer a seguinte prece em público. Orava em público e em voz alta. Senhor, tira da minha vida as teias de aranha. Limpa-me destas teias que me fazem sofrer. E cada vez que ia à igreja, repetia esta prece. Um dia, um cristão que frequentava a mesma congregação, cansado de ouvir tantas vezes aquela prece, assim que o outro terminou, levantou a voz e começou a orar. Senhor, quero suplicar-te, por favor, ouve a minha voz, mata a aranha que tantos prejuízos causa ao meu irmão. Pode fazer-nos sorrir esta história, mas realmente a verdadeira oração é aquela que vai à causa. Esta é realmente a oração eficaz, aquela que vai direta ao problema, não aos sintomas. A questão que se deve colocar sempre é: por que razão eu tomo, por exemplo, uma má atitude? Quando a minha mulher, por exemplo, me diz qualquer coisa que não me agrada, eu grito, eu bato com a porta. Quando os pais, os filhos, os amigos dizem qualquer coisa que eu não gosto, eu altero-me completamente. Porquê sou orgulhoso? Porque penso que o que faço e digo deve ter mais apoio. Para Deus, o porquê das nossas ações é sempre muito mais importante do que o porquê. Raramente nós dizemos o porquê. Porquê sou tímido, agressivo, invejoso? Quando pergunto porquê, estou em busca da aranha que tece a teia dentro de mim, isto é, da causa do problema. Quando me lamento do que me sucede, estou a colocar-me como vítima a quem tudo acontece. Todas as aranhas fazem a teia em mim. Eu não sou o culpado. Os culpados são os outros. E com esta atitude, impeço Deus de resolver os meus problemas. Porque Deus só pode resolver os meus problemas com a minha participação e colaboração. Mais que mudar o meu comportamento, de procurar a causa dele, ir à origem. Se eu ajo de uma certa maneira, é porque na minha vida, talvez em anos passados, alguém me feriu. Quem sabe? Alguém disse: ninguém é responsável pela cara que tem. Ninguém é responsável pela cara que tem. Mas é responsável por quê? Mas é responsável pela cara que faz. Ninguém é responsável pela cara que tem, ser lindo ou feio, mas somos responsáveis pela cara que fazemos. Sabem que há pessoas que vivem com uma cara tão zangada que afastam toda a gente das suas proximidades. Até há aqueles que, mesmo as pessoas que os amam, parece que todos lhes devem e ninguém lhes paga.
vou apresentar uma lista de comportamentos. Comportamentos que são teias de aranha que foram fiadas na nossa alma, e se vocês se reconhecerem numa ou mais destas atitudes, é porque houve sofrimento, uma ferida que foi provocada em alguma altura, aberta, algo que nunca foi realmente cicatrizado. Deixem-me, no entanto, contar-vos antes uma história. Já repararam que eu gosto muito de histórias, de experiências. Conheci um jovem que tinha dinheiro, era filho de gente que vivia bem e tinha o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades. Não precisava de roubar, mas gostava de o fazer. Um dia tive a oportunidade de lhe dizer: mas tu sabes que não deves fazer isso? Respondeu-me francamente: eu sei perfeitamente. No entanto, no momento em que olho uma coisa que me agrada, o primeiro pensamento é: vou tentar roubar sem ser visto. Conversando com ele durante algum tempo, e de forma natural, sem acusar, contou-me que, quando era pequeno, o seu pai tinha uma loja. E naquele tempo, nas mercearias, as batatas, o açúcar, o café e todos estes produtos eram pesados, pesados à grama. E o pai dizia-lhe que devia pesar quando o cliente estivesse distraído e que devia tirar sempre algumas gramas. Ele recebeu um código, um hábito que se colou a ele. Agora, quase involuntariamente e sem necessitar, roubava. E apesar de saber que o não devia fazer, a mensagem continuava no fundo da sua alma, por isso continuava a roubar. Naturalmente que isto lhe provocava sofrimento, e um sofrimento terrível, ao ponto de pensar que era uma pessoa horrível e que não valia a pena compromissos com Deus. Pensava que estava perdido e que não valia a pena ir a Cristo. Com este jovem, a teia de aranha que o prendia era roubar. Mas nem sempre a teia é roubar. Para outras pessoas, não é o caso de roubar. Pode ser fumar, pode ser drogar-se, pode ser adulterar, pode ser maldizer, criticar, dizer palavrões. Por que é que estas coisas acontecem? Porque foi experimentado uma vez e Satanás colou como que uma matriz, a sua matriz, de alguma forma, no nosso cérebro. Como que se criou um hábito. E eu posso ir à igreja, eu posso orar, mas não se consegue abandonar. Volto a perguntar: porquê? Retirei de um livro de psicologia uma lista de atitudes que podem ser a aranha que continua dentro de nós a afiar os seus fios e a prender-nos numa teia muito poderosa que temos muita dificuldade de nos libertar. E a primeira fase é os comportamentos que eu tenho face a mim mesmo. E eu vou ler rapidamente, sem entrarmos em pormenor. Não consigo mudar, esta é a minha sina. Pessoas que dizem isto em relação a si próprias. Se não fizer isso, serei criticado. Ninguém me compreende. Ter pena de si próprio, cansaço de si mesmo, odiar-se, pensamentos de suicídio, desespero, culpabilidade, angústia, apatia, imagem negativa de si próprio, sentimento de fracasso, complexo de inferioridade. Eis os teias que podem estar fiadas dentro da nossa alma em relação a nós próprios. E agora vamos ver outras que podem ter sido também fiadas em relação aos outros. Espírito de crítica, inveja, espírito possessivo, vontade de controlar, amargura e ressentimento, complexo de superioridade, hostilidade, espírito de crítica,
orgulho, espírito dominador, sentimento de zanga, tensão, incapacidade de aprender, instabilidade de humor, espírito de rivalidade, medo de contacto físico, sentimentos de rejeição, abandono, rebelião contra tudo o que é autoridade, agressividade, timidez, e a lista é infindável. O importante, queridos amigos, querida amiga, é ser sincero consigo próprio e conhecer, ainda que seja no silêncio do coração, que uma ou mais destas coisas estão dentro da alma e que têm sido fonte de sofrimento e luta. O reconhecimento é o primeiro passo para que Jesus possa operar uma transformação na nossa vida. Se ousamos dizer, realmente reconheço ter alguma das coisas que estão nesta lista que acabámos de mencionar, isso significa algo de extraordinário. É que o Espírito Santo já está a agir em nós e a revelar coisas que sem Ele não reconheceríamos. Ele revela essas coisas não como pecados que Deus queira castigar, mas como feridas que Deus quer curar. Pode ser que nós estejamos conscientes da presença do Espírito Santo na nossa vida, mas ninguém, ouçam bem, nenhum de nós é um verdadeiro cristão se o Espírito Senhor, estiver ausente da nossa vida. Não há cristão genuíno sem a presença do Espírito Santo. Leiam comigo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Diz o apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Sabem, Deus dá muita importância a todas as coisas da nossa vida, porque deseja o equilíbrio interior dos seus filhos, que gozem da verdadeira paz. Estudei em França durante alguns anos e, para pagar os meus estudos, trabalhei como jardineiro. Jardineiro é aquela pessoa que trabalha no quintal, não é só aquele que anda lá a cortar os ramos das roseiras, não. É aquele que faz um trabalho de podar árvores, outras coisas deste género. Mas devo confessar que eu não percebia nada daquele trabalho. A verdade é que fazia o meu trabalho com muita dedicação e muito interesse. Gostava do que fazia. Por isso as pessoas, para quem eu trabalhava, pensavam até que eu era um especialista. E alguns chamavam mesmo especialista. Pensavam que eu sabia podar árvores e que tinha a solução para todos os problemas. Um dia uma senhora para quem eu trabalhava, algumas horas por semana, apresentou-me uma situação muito delicada. Falou-me de um assunto com tanta convicção de que ele realmente era um assunto que a preocupava, e falou com a convicção de que realmente eu era a única pessoa que podia resolver aquele problema. E não tive coragem de lhe dizer que não percebia nada daquilo, que era incapaz naquela área. E qual era o problema? Era inverno, e de uma parede de uma sala de jantar escorria água, e quando vi aquilo fiquei realmente admirado, de ver água a sair de uma parede. Pensei que podar árvores é mais ramo, menos ramo. Sempre se deixa alguns. Mas um problema destes era demasiado complicado para mim. Então, porque a coisa era realmente séria, via-se mesmo a água escorrer pela parede, peguei uma escada e fui para cima do telhado. Não sabia o que ia fazer, não tinha a mínima ideia, mas pelo menos a senhora percebeu que eu estava a fazer alguma coisa. Olhei o telhado, não havia nenhuma telha partida, estavam todas no lugar e fiquei ali a olhar para um lado e para o outro, talvez uma hora. De vez em quando a senhora aparecia e perguntava: já resolveu o problema? E eu respondia para a tranquilizar: ainda não, mas está quase. Há algum tempo depois vi que havia muita água nas caleiras e que o algerós estava cheio de folhas.
e comecei cuidadosamente a retirar as folhas, uma a uma.